Boa noite para quem está aqui no Brasil, boa tarde para quem está assistindo a gente num outro momento e bom dia para quem está vendo a gente do outro lado do mundo, que está aí no Japão. Agradeço a todos vocês, boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a professora Edileia, falo todas as quartas-feiras aqui pelo Núcleo Sapienza, na nossa página, nosso encontro marcado, todas as quartas às 8 horas. Eu estou aqui, 8 horas do horário de Brasília. Boa noite a todos vocês que estão se conectando aí, que estão se encontrando com a gente nesse nosso encontro. E agradecer a todos vocês por esse momento. E eu queria, na verdade, começar esse nosso encontro com uma oração, a oração de Santa Sara, que é uma oração protetora, né? A oração do povo cigano, e Santa Sara é a santa adotada pelo povo cigano. Queria começar essa oração, até porque para iniciar a nossa discussão de hoje, né? Eu começo sempre falando um pouco sobre efetivamente algum tema, e eu propositalmente não dei o título, né, do tema no nosso dia de hoje, e depois eu abro para as perguntas de todos vocês. Então vamos lá, a oração de Santa Sara, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pelas forças das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estradas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar, neste exato momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. E querida Santa Sara, se for da vontade divina, me ajude a conquistar as minhas vitórias. Santa Sara, milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus. Que assim seja. É com esse sentimento, com esse espírito, que eu quero começar esse nosso encontro, pedindo a proteção de Santa Sara. Uma santa tão de tanta devoção do povo cigano, principalmente o povo cigano que aqui no Brasil adotou os oráculos, né? E muitas vezes alguns acabam perguntando para a gente um pouco sobre qual a relação efetivamente do tarô com o povo cigano, ou do tarô com alguma religião especificamente, e é sobre isso que eu queria falar um pouco para vocês. Mas também queria refletir um pouco sobre essa oração. A oração de Santa Sara nos fala muito sobre a liberdade, né? A liberdade do povo cigano efetivamente. Eu quis, na verdade, começar o nosso encontro hoje fazendo essa oração, porque a nossa proposta é uma proposta ligada à espiritualidade. Nossa proposta com o curso de tarô é uma proposta ligada não a uma religião específica, mas realmente ligada à espiritualidade. Então não importa qual a religião que você tenha, não importa a sua crença, não importa absolutamente se você tem uma crença ou se você não tem. O objetivo, efetivamente, é que o tarô, pelo menos o tarô como um caminho, como uma jornada, possa te auxiliar nesse processo de autoconhecimento e que essa luz, essa energia, essa alegria possa invadir o seu lar também. É isso que essa mensagem, que a mensagem que contém
efetivamente nessa oração de Santa Sara, a qual eu gosto muito e que eu quis compartilhar com vocês. Então, já que a gente está falando em compartilhar, né? Vou tirar meu óculos aqui, porque senão fica ofuscando aqui. Eu queria, na verdade, pedir para vocês também compartilharem aí essa live para que essa luz, essa energia, né, possa chegar nas casas e nos corações das pessoas que estão nos assistindo. Eu gosto e prezo muito pelo conhecer das coisas, por isso que eu iniciei esse trabalho efetivamente aqui no Núcleo Sapienza, porque eu acho que quando a gente conhece, a gente desmistifica uma série de questões, uma série de conflitos efetivamente que às vezes surgem quando a gente justamente não conhece alguma coisa. Conhecer o tarô nos permite isso, nos permite, por exemplo, identificar muito da nossa vida e das situações que nós passamos. Mas eu também acho que quando a gente tem contato, tem conhecimento das cartas, o mundo se revela para a gente. E uma série de questões, de dúvidas, muitas vezes que nós temos, elas caem por terra. Porque a gente não fica dependente de alguma outra pessoa, de alguma religião ou de alguma outra crença que impeça a gente de evoluir e de crescer. E a gente sabe, por aquilo que o tarô nos diz, por esse momento com as cartas, a gente sabe que a nossa vida depende absolutamente daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Há uma correspondência total nisso. E quanto mais eu conheço, mais efetivamente eu vou poder tomar decisões mais claras. Quando eu comecei esse nosso encontro, efetivamente fazendo a oração de Santa Sara, eu quis mostrar para vocês, efetivamente, que o conhecimento do tarô não está livre de preconceitos. E mais ou menos aquilo que a gente vai ter efetivamente dentro da história do povo cigano. No Brasil, efetivamente, temos muitos cartomantes, muitos tarólogos que são declaradamente ciganos. E muito pela história do nosso país, pela história da imigração, esse povo teria trazido originalmente a leitura das cartas e a leitura efetivamente do que nós conhecemos no Brasil como baralho cigano. Hoje, efetivamente no Brasil, e algumas vezes em algumas religiões mais específicas, nós vemos esse ensino, essa ligação do tarô efetivamente com o povo cigano. Mas a gente sabe que o tarô vai muito além disso. O tarô não está preso a nenhuma religião, mas pode nos ajudar no exercício na nossa prática da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Porque o caminho que o tarô nos promove é um caminho de autoconhecimento. No Brasil, novamente, a gente vai perceber em muitas religiões, especificamente, poderia dizer dentro da Umbanda, a gente vai ver a prática do tarô muito associada em alguns terreiros, mas isso não é uma prática, isso não é algo rigoroso. A gente também sabe, da mesma forma, que alguns pais e mães de santo, adeptos do candomblé, acabam utilizando, por exemplo, o jogo de búzios. Mas isso também não é uma regra. Em toda regra também existem as suas exceções. O que eu quero, na verdade, dizer é que o conhecimento do tarô nos permite uma liberdade, nos permite uma fluidez, nos permite caminhar pelo caminho que nós desejamos. O tarô é apenas uma dessas ferramentas. Então, eu não sei muito bem quem é que está entrando aí, mas eu queria desejar boa noite para todo mundo que está entrando. Agradecer muito a vocês por esse momento, por esse encontro. Dizer que se vocês tiverem alguma pergunta especificamente sobre o tarô, para tirar dúvidas efetivamente sobre o tarô, que esse é o nosso momento, esse é o nosso espaço. Por isso a gente começou a fazer essa live aqui todas as quartas-feiras, para permitir que você que tem alguma dúvida com relação ao tarô, ou efetivamente o que eu preciso para poder ler tarô, que essas pessoas possam tirar dúvidas nesse momento. E eu tenho aproveitando, né, algumas questões que eu recebi ao longo dessa semana, e eu queria já aproveitar respondendo.
uma pessoa me perguntou, efetivamente, se o nosso curso de tarô era um curso de tarô ou se era um curso que falava sobre cristais, sobre numerologia e uma série de outras questões. Isso também vai responder uma outra pergunta, é o que eu preciso para ler tarô? Enfim, não dá para você ler tarô se você minimamente não conhecer as cartas. Então precisamos conhecer as 78 cartas, as 78 lâminas do tarô. E aí sim conhecer a cada um dos elementos que estão contidos nessas cartas. Isso é condição fundamental para conhecer, para entender e ler o tarô. A disposição das mesas, dos elementos que vão numa mesa, absolutamente isso é critério daquele que está seguindo a linha. Nesse sentido, nós temos uma proposta, como eu comentei, uma proposta espiritualista, mas fica a critério de cada um seguir essa linha ou não. Eu queria saber, a gente tem alguma pergunta aí? Temos? A Luciana Saraiva pergunta: para tirar o tarô, a pessoa tem que ter mediunidade? Obrigada, Luciana, pela sua pergunta. Boa noite, Luciana. Estou concorrendo aqui, eu e o vento, então vento forte aqui em São Paulo. Então, se vocês ouvirem um barulho aí, fiquem já a par, que é o barulho do vento, o vento que está movimentando a energia aqui, tá bom? Luciana, olha só, eu não preciso ter uma mediunidade, eu não preciso trabalhar em alguma casa espírita, ou numa casa de umbanda, ou candomblé. Eu não preciso declaradamente ser um médium. Mas vamos pensar efetivamente o que significa ser um médium. A palavra médium significa ser mediador. Então, nesse sentido, no momento em que eu estou lendo as cartas para alguém, que eu estou interpretando as cartas, eu sou uma mediadora. Eu sou uma mediadora entre aquela pessoa que está na minha frente e as cartas, porque ela não vai saber interpretar. Então, nesse sentido, se você for entender médium como mediador, como aquele que está no meio, então, nesse sentido, sim, eu sou uma médium, eu sou uma mediadora. Mas, particularmente, Luciana, eu prefiro usar a palavra intérprete. Eu sou uma intérprete das cartas. Mas não preciso ser médium, não preciso ser desenvolvido, mas sabemos efetivamente, e aí eu falo pelos alunos aos quais eu tenho contato, que uma vez que eu começo a trabalhar com as cartas, isso me ajuda muito no meu processo de desenvolvimento mediúnico. Mas isso não é uma regra, tá bom? Obrigada pela pergunta e boa noite. Tem alguns comentários, e inclusive o da Vânia Margarida Lopes, ela falou assim: eu vejo um punhal na sua mesa, e tem pessoas que estão dizendo assim: ai, que legal, agora a gente consegue ver sua mesa completa. A minha mesa. Então, acho que talvez seria interessante você falar um pouquinho dos elementos na mesa. Ah, legal. A gente fala e explica um pouquinho dos elementos na minha mesa, né? Eu falo sobre isso um pouco no curso. Como eu também trabalho com o baralho cigano, eu acho que eu já mostrei aqui o meu baralho cigano, mas qualquer coisa eu mostro num outro encontro. Como eu também trabalho com o baralho cigano, e efetivamente no Brasil ele é baralho essencialmente ligado ao povo cigano, nós entendemos e sabemos que o punhal é um elemento de poder para o povo cigano. Essa história eu vou contar no nosso curso do baralho cigano. Então, cada um dos elementos, obviamente, tem um objetivo aqui, sejam as pedras às quais eu trabalho, eu coloco, sejam essas outras pedras que estão aqui, seja o incenso, ou seja, a minha canequinha fica sempre com água aqui. Cada um desses elementos tem uma composição, tem um objetivo. Se nós temos no tarô a composição dos 4 naipes, que corresponderia aos 4 elementos, então eu trago essa força, essa energia dos 4 elementos para o meu jogo, para a minha mesa. Isso é importante. Como eu represento esses 4 elementos, essa é uma das formas pelas quais eu estou representando aqui, né? Eu trouxe esses elementos para cá. O punhal especificamente tem a ligação com o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo com o baralho cigano, e eu vou explicar isso no curso de baralho cigano, ou, se você quiser,
para você que faz parte, né, do curso da gente aqui do Núcleo Sapiens. Eu vou explicar e por que, justificar por que cada uma das mesas. Por exemplo, por que o pano é preto? E por que, além de o meu pano ser preto, ele não tem absolutamente nenhum desenho? E eu explico isso também porque há um fundamento. Tudo há um fundamento aqui. Então, é esse o objetivo. Obrigada pela pergunta, Vânia. A Adriana Ferreira Leme e a Beth Carvalho fizeram um comentário sobre que os ventos são ventos de Inhansã. Ah, verdade, né? Como é o nome delas? Adriana Ferreira Leme. Adriana. E a Beth Carvalho. Beth Carvalho, é verdade, Adriana, né? Os ventos são de Inhansã. Por isso que, efetivamente, quando eu ouvi o som dos ventos, eu lembrei logo dessa oração de Santa Sara, que fala justamente que o povo cigano são filhos do vento, e eu quis homenageá-los nesse momento, e por isso que eu fiz essa oração. Obrigada pela observação, é isso aí mesmo. A Tina Ribeiro pergunta: ela gostaria de saber qual a maneira mais simples de dar uma resposta direta sobre uma pergunta. A maneira mais simples de dar uma resposta direta sobre uma pergunta. Eu penso que perguntas simples, eu tiro poucas cartas. Perguntas complexas, eu vou tirar uma quantidade maior de cartas. Eu acabo desdobrando aquela pergunta. Quanto mais complexa, mais eu vou desdobrando na que diz respeito às perguntas, né? A quantidade de cartas, efetivamente. Então, perguntas simples, poucas cartas, respostas simples. Eu não costumo tirar uma carta para responder uma pergunta, porque eu acho que uma carta, efetivamente, pode dar uma amplitude, pode dar, né, uma subjetividade maior. Então, mesmo que seja uma pergunta muito simples, eu costumo tirar poucas cartas, mas eu acho que uma carta não responde muito. Pergunta simples, poucas cartas, mais objetivo. Espero ter respondido você, Tina. Obrigada pela participação. Só complementando a Luciana Saraiva, que você leu há pouco, ela falou assim: eu perguntei sobre a mediunidade porque ela é um bandista. Ela tem muitas intuições e as pessoas sempre falam a ela que ela precisava estudar o tarô. Só um complemento. Fica aqui o convite, então, a gente, para lembrar, né, a gente está montando a nossa terceira turma. As aulas começam agora dia 1º de abril, e não é mentira, porque dia 1º de abril é dia da mentira aqui no Brasil, né? Mas dia 1º de abril a gente começa a nossa terceira turma. A turma já está se formando, o pessoal está na expectativa. Um beijo grande para todo mundo dessa terceira turma aí que está firme, aguentando, né? O início agora no dia 1º. Dizer que as matrículas estão abertas, dá tempo de você se matricular e eu te convido a vir estudar com a gente, tá bom? Fica aí o meu convite para você. A Ana Carolina Guiar Lopes, ela pergunta: quando vamos ler as cartas, existe uma ordem para começar a leitura? É preciso analisar as cartas vizinhas? Tem um contexto de cartas que precisamos interpretar em conjunto? Nossa, quantas perguntas! Vamos lá, segura a pergunta aí dela que eu vou responder. Quando a gente vai começar uma leitura, cada um vai ter um... Como é o nome dela mesmo? Ana Carolina Guiar Lopes. Ana Carolina, obrigada pela pergunta, Ana Carolina. Eu penso assim, Ana, eu acho que cada um vai ter um procedimento efetivamente que vai adotar. E eu acho que isso vai acabar sendo amadurecido a partir do momento que você vai ganhando prática, que você vai ganhando experiência no atendimento, que você vai atendendo efetivamente as pessoas. Aqui eu explico, eu mostro para os alunos efetivamente no curso qual seria eu oriento efetivamente como devem fazer a partir da minha prática, do que eu aprendi nesses 25 anos com o tarô. Então eu mostro como fazer e eu começo efetivamente mostrando, falando para ele sobre a vida dele. Então eu uso de alguns outros elementos, uso não somente do tarô, uso de outras ferramentas para falar um pouco para ele sobre a vida dele efetivamente. Mostro para ele, situo um pouco essa pessoa no momento em que ela está e mostrando para ela quais são os desdobramentos que vão acontecer na vida dela, efetivamente se ela não tomar uma posição. E aí eu abro para as cartas. Você pode utilizar de uma mandala, você pode utilizar efetivamente de perguntas. Eu gosto sempre de ver como a pessoa está espiritualmente. Parto desse princípio, eu acho que é importante
ajudar a pessoa a se situar e depois as outras questões virão. Uma mandala de abertura, efetivamente, com algumas questões, eu acho que podem ser responder a muitas questões previamente para os alunos, para as pessoas efetivamente que estiverem aí. Mas aí, ou seja, no momento em que eu vou analisar, você precisa definir um critério. Você vai fazer combinações de cartas, arcanos maiores e arcanos menores, você vai embaralhar e tirar aleatoriamente, fica a seu critério. Nós temos ao qual eu ensino aqui, mas eu acho importante sim, principalmente quando você trabalha com mandalas, é importante que você faça o cruzamento, obviamente, se essa mandala tiver essa permissão. Nós aqui trabalhamos com uma mandala que ela é totalmente cruzada. E nesse sentido, como se a casa 1 respondesse a carta 2, a casa 2, a carta 5. E nesse sentido ela se cruza e ela se responde. E aí a gente consegue, nesse emaranhado, traçar uma melhor resposta para o nosso consulente, efetivamente. Mas eu te convido a vir estudar com a gente e conhecer mais dessa nossa proposta, tá bom? Obrigada pela pergunta. E eu queria aproveitar, né? Eu não falei para o pessoal aí que está assistindo a gente para compartilhar essa live na linha do tempo de vocês, para compartilhar em algum grupo ao qual vocês fazem parte, para que as pessoas efetivamente possam conhecer o nosso trabalho com o tarô. E esse nosso encontro que acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas, aqui no Núcleo Sapienza, no Facebook. Tá bom? Temos mais alguma pergunta? Na verdade, a Ana Carolina ainda tinha uma que ela pergunta. Vamos lá. Se o contexto se ela precisa analisar as cartas vizinhas e se tem um contexto de cartas que ela tem que interpretar em conjunto, ou seja, mais do que a mandala que você faz, fazer uma combinação de cartas, talvez com uma pergunta específica. Fala mais um pouco sobre Ana, isso. então, eu acho que sim, é importante que você faça esse cruzamento das cartas. Isso vai depender muito de algumas jogadas. Por exemplo, a gente percebe que uma jogada como a cruz celta, as cartas, as posições estão intercruzadas. Muitas dessas mandalas, né, eu poderia dizer, creio, com exceção de a mandala anual, eu não vejo muito entrecruzamento ali, mas em algumas outras mandalas a gente percebe que elas se cruzam efetivamente, né? Questão espiritual, questão da vida familiar, a vida amorosa, saúde, trabalho, prosperidade. A gente percebe efetivamente que em algumas mandalas elas se cruzam totalmente, ou seja, aquilo que eu interpreto na casa 1 está diretamente relacionado com a casa 3, e a história, por exemplo, principalmente em algumas mandalas, ela vai sendo construída. Por isso que, na verdade, a leitura de tarô, muitas vezes o consulente pode entrar mudo e sair calado. Dependendo da forma como você trabalha, você fica 1 hora ou mais só falando efetivamente para ele, respondendo as perguntas dele, fazendo esse cruzamento. Então, sim, posso fazer uma análise conjunta da casa com as outras cartas ao redor e posso fazer um cruzamento da carta, efetivamente, da jogada, com as cartas do consulente, com as cartas da vida, com a carta de missão, com a carta que vai falar sobre a personalidade dele. Qual é a carta da vida do seu consulente? Qual é a sua carta de vida? Qual é a sua carta de missão? Qual é a carta que define a sua personalidade? Então, essas questões são importantes nesse momento para você formar todo esse conjunto e entender efetivamente quem é essa pessoa que está na sua frente, ou até mesmo quem é você, se você for pensar quem é você nas cartas do tarô. E é isso que a gente propõe aqui, mas é possível fazer sim. Obrigada pela pergunta, Ana. Boa sorte. A Paula Lima pergunta: é verdade que trabalhar com tarô ajuda a desenvolver muito a nossa intuição? Estou certa? Com certeza. Paula Lima, obrigada pela pergunta, Paula. Com certeza ajuda muito a desenvolver a nossa intuição. E eu acho que além da intuição, ela ajuda a gente a desenvolver a nossa percepção. São coisas diferentes. A intuição é aquela questão interior, né? São os seus sentimentos, são os seus pensamentos. Aquela voz interior que fala na tua mente, que fala no seu coração. E às vezes você até acha que você está maluca,
né? Quando você ouve uma voz assim, falando com você, ou é aquele sentimento que fala para você assim, olha, vai por esse lado e não vai por aquele outro lado. Então a intuição fica mais apurada, fica mais aguçada, sim, a partir do momento que eu trabalho com as cartas. E muitas vezes eu vou tirar, né? Alguém pergunta para mim com alguma pergunta, muitas vezes eu fecho os olhos, eu nem preciso efetivamente abrir as cartas, porque as cartas já se respondem, elas já aparecem na minha visão e eu já naturalmente consigo identificar quais são as questões. Mas tem uma outra questão que o tarô nos ajuda. Além da nossa intuição, o tarô nos ajuda na nossa percepção, o que é uma coisa exterior. Então ele nos ajuda a perceber o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira diferente. O que eu acho que faz com que a gente se localize no mundo e nas nossas relações sociais de uma maneira muito mais ampla. Penso eu que é algo que amplia e fica muito mais aguçado. A nossa compreensão de ser humano fica muito melhor, efetivamente, quando a gente lida com o tarô, mas quando a gente vive, né, efetivamente o tarô. Há uma questão também aí particular. Obrigada pela pergunta, Paula. Um beijo grande. A Lucila Ribeiro, ela pergunta, quanto tempo leva para acontecer o que se mostra no tarô e no baralho cigano? Lucila Ribeiro, obrigada pela sua pergunta, Lucila. Quanto tempo demora? Lucila, eu acho que isso é uma pergunta um tanto relativa. A gente pode dar prazos. No baralho cigano, a gente, né, eu percebo que existem algumas técnicas aí que o pessoal fala, simplesmente quando você vai trabalhar com uma jogada tipo mesa real, esse aqui é primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Tem pessoas que fazem esse tipo de previsão. Mas, Lucila, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que isso é tão relativo. No tarô, por exemplo, a gente percebe, no baralho cigano também, a gente percebe que a gente pode dar mais ou menos uma previsão, olha, em 2 ou 3 meses. Mas a gente sabe, Lucila, que nem sempre isso acontece. Por quê? Porque a gente acredita no livre-arbítrio. E a gente sabe que o tarô pode apresentar uma pergunta para a pessoa, uma resposta efetivamente, direcioná-la a tomar determinada atitude, mas ela naquele momento, ela recebe aquela né, questão, aquela resposta do tarô, e ela resolve absolutamente mudar o destino dela, mudar o caminho dela. E aí? Como é que eu faço? Ela alterou o destino, ela alterou aquilo que estava previamente programado antes de ela ter a resposta do tarô. Então eu gosto sim de dar uma previsão para as pessoas, mas de uma maneira mais ampla. Como? Olha, isso pode acontecer em 6 meses, isso pode acontecer no primeiro semestre, no segundo semestre, o que eu acho mais possível de acontecer, o que particularmente eu gosto mais de trabalhar. Por quê? Porque a gente sabe efetivamente que as pessoas muitas vezes recebem as orientações do tarô e saem absolutamente saindo, né? Saem agindo de maneira diferente. Então eu acho que é tão relativo isso, Lucila. Tá bom? Espero ter respondido a você. Obrigada pela pergunta. Boa sorte. A Ana Carolina faz uma pergunta. Se a consulente está muito estressada, ansiosa, isso interfere na leitura? Ana Carolina. Olha, Ana, eu percebo que, na verdade, interfere a partir do momento que ela não vai captar absolutamente aquilo que é falado para ela. Quando a pessoa chega com a energia um pouco mais densa, né, agitada e tudo mais, eu acho que quanto mais agitada ela estiver, mais tranquila o intérprete, o tarólogo que seja, precisa estar, para poder equilibrar efetivamente essa energia, né, equilibrar esse confronto. Mas eu também acho que muitas vezes quando a pessoa está ansiosa, é importante, e eu recomendo sempre que a pessoa grave ou que a pessoa anote aquilo que for dito para ela. Porque muitas vezes ela vai ouvir, mas ela não vai escutar. Ela não vai memorizar aquilo que o tarô diz para ela. Então eu sempre recomendo que a pessoa ou tome nota ou que efetivamente ela grave a leitura, porque eu acho que ela vai poder ouvir depois, melhor, com mais tranquilidade. Nesse sentido eu acho que interfere, mas é fundamental que mesmo que essa pessoa estiver absolutamente tensa, né, em casos, por exemplo, com risco de morte, que seja, que o intérprete se mantenha o mais calmo e sereno possível. Isso é super importante, tá bom? Obrigada pela pergunta, Ana. Boa sorte.
A Sônia Lopes pergunta: tem de haver sempre energia de troca numa tiragem de tarô? Sempre é uma troca, Sônia, é verdade. É uma troca a partir do momento, uma troca de energia. Toda vez que uma pessoa senta na sua frente, você está trocando energia com ela. Eu aqui, nesse momento que eu estou com o pessoal aqui me ajudando, minha irmã efetivamente me ajudando aqui, estou diretamente trocando energia com ela. Então, nós estamos efetivamente trocando energia a todo momento. Eu que estou aqui em São Paulo, no Brasil, falando para vocês, e vocês que estão aí do outro lado assistindo esse nosso encontro, vocês também estão trocando energia comigo. Indiretamente, mas estão. Então, nesse momento, há sim, efetivamente, uma troca de energia entre o intérprete e o consulente. E isso é muito importante nesse momento, tá? Por isso que o intérprete precisa estar sereno, precisa estar tranquilo nesse momento que o consulente, por exemplo, estiver agitado, estiver nervoso. Isso é super importante, tá bom? Obrigada pela pergunta, espero ter respondido você. Boa sorte. A Paula Santana, ela está falando de Portugal, ela fala assim, e as pedras que utiliza? Vejo muitas. É possível falar um pouco sobre elas, as suas pedras? Obrigada, Paula, pela pergunta. Beijo grande para você aí de Portugal. Beijo grande para todo mundo de Portugal que está assistindo a gente. Eu trabalho principalmente com 7 pedras, que é uma pedra para cada chakra, né? Chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e o básico. Então, eu trabalho efetivamente com pelo menos uma pedra para cada chakra. Nesse sentido, as pedras têm sim uma função aqui. Por exemplo, a primeira pedra, o cristal, para o chakra coronário. Uma pedra como a ametista para o chakra frontal. Uma pedra como a amazonita para o chakra laríngeo, por exemplo. O quartzo rosa para o chakra do coração. A citrino para o chakra do plexo solar e por aí vai. As outras pedras, cada uma delas vai ter uma função aqui. E aí, nesse sentido, eu que trabalho muito com o uso dos cristais, e eu falo sobre isso efetivamente no curso de tarô, eu acho importante que você use dessas pedras, porque ela é uma energia mineral, ela é uma energia da terra. Então, se, por exemplo, eu tenho um consulente que está desvitalizado, por exemplo, eu acabo trabalhando com ele, ou até mesmo eu dou uma pedra para ele, nesse sentido, para auxiliá-lo nesse processo. Já que as meninas falaram de Yansan, né, que é o orixá responsável do vento, a pedra, efetivamente, desse orixá é o citrino, que é essa pedra amarela aqui, que é uma pedra responsável pelo plexo solar, que é da energia, uma pedra de energia, de impulso. Então, é uma pedra muito importante para a gente ter, para quando uma pessoa está desvitalizado, está sem energia, é uma pedra importante para ela. A gente fala disso no curso também e orienta também os alunos a conhecerem mais das pedras, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Boa sorte, obrigada pela pergunta e um beijo grande para vocês aí. Mais alguma? A Thaís Lebrão, ela pergunta: carta da vida é a mesma coisa que carta de nascimento? Uma vez me falaram que a minha é a sacerdotisa. O que isso significa? Carta da vida, se é carta do nascimento? Eu não sei nesse sentido se a pessoa que fez as contas para você efetivamente te fez as contas corretamente. Eu precisaria ver efetivamente a sua data de nascimento. A gente trabalha aqui com a carta da sua vida, né? Que a gente entende como a sua carta de missão. Existe a carta do momento em que você está nessa vida e existe a sua carta sombra. Então, a gente trabalha com isso também, associando também com algumas questões do que você tem a aprender ou o que você não tem. Então, nesse sentido, o que significa ter uma carta como a sacerdotisa, como uma carta de vida, por exemplo? Obviamente que isso precisa ser analisado com outras cartas que efetivamente eu explico isso, eu falo sobre isso no atendimento que eu faço com o tarô ou até mesmo no curso. Mas a carta de vida, a carta de missão, por exemplo, para quem tem a carta da sacerdotisa,
a gente associa como pessoas, por exemplo, que estão muito voltadas ao estudo, principalmente ao estudo das ciências ocultas, aos estudos, por exemplo, que remontam aquilo que está oculto, as terapias alternativas, mas são pessoas que gostam e prezam absolutamente pelo estudo. Isso é muito importante para alguém que tem a carta da sacerdotisa. Eu costumo muito falar que a carta da sacerdotisa é a carta da bruxa. Então, geralmente, são pessoas muito voltadas para essa questão das ciências ocultas, pessoas que têm habilidade para trabalhar com o tarô ou para trabalhar com outras terapias alternativas. Ter uma carta como a da sacerdotisa, por exemplo, no campo da sua vida, também remonta, né, vai nos auxiliar a entender pessoas que gostam muito dos estudos, pessoas que têm, de repente, uma facilidade para transmitir esse conteúdo, mas são pessoas muito certinhas, que gostam das coisas tudo muito certinhas, tudo muito escritas, e às vezes acabam não percebendo efetivamente algumas questões que estão ao seu redor. Geralmente são pessoas de espírito muito jovem, muito dinâmicas, muito ágeis, mas são pessoas que têm procuram sempre uma coisa muito associada à segurança e a estabilidade. É mais ou menos por aí, tá bom? Convido você para vir estudar com a gente, conhecer um pouco mais dessas descrições aí. Beijo grande e obrigada pela pergunta. Vamos lá pedir agora para o pessoal para compartilhar aí a live na linha do tempo de vocês, né? Para que a gente possa efetivamente começar o nosso atendimento com as cartas. Já tirei várias dúvidas de vocês aí. Dizer que as nossas matrículas do curso estão abertas. O nosso curso começa agora dia 1º de abril, ainda nas primeiras semanas dá tempo de você ingressar, né, no nosso curso de tarô. Não precisa ter um tarô específico, eu uso o tarô do Rider-Waite aqui, mas você pode escolher o tarô que você quiser. Mas a gente também orienta, né, o pessoal a escolher o seu tarô aí, eu ajudo o pessoal aí a dar todo o suporte, né, aos alunos na escolha do tarô. Vamos lá? Tem perguntas? Tem uma pergunta ainda sobre o tema. Vamos lá. A Denise Carvalho, ela pergunta: como devemos limpar os baralhos novos? Como devemos limpar? Quando a gente compra um tarô numa loja, né, efetivamente, a gente ganha um tarô de presente, a gente precisa consagrar esse tarô. Eu trago sempre para minha consagração os 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Então, eu oriento efetivamente como fazer isso, mas a gente sabe também que, por exemplo, fazer uma limpeza com o tarô, eu posso, por exemplo, colocar embaixo do sal grosso, acho que eu comentei isso numa outro encontro, eu posso colocar sal grosso numa mesa, colocar o tarô em cima, porque o sal tem essa função de desvitalizar. Eu posso pegar uma varinha com incenso e promover essa limpeza, essa purificação, porque o fogo também é um elemento purificador em diversas culturas. E por aí vai. São algumas práticas, cada um vai adotar uma, e eu ensino aqui no curso algumas dessas práticas. A consagração efetivamente significa tornar o tarô sagrado, tornar esse elemento sagrado. Isso faz parte dentro de uma prática mágica, não está associada a nenhum tipo de religião ou religiosidade, né? E isso é importante porque nós consideramos que esse elemento, esse conjunto de 78 cartas, se torna como se fosse um meio que vai permitir com que eu possa responder e orientar as pessoas que vierem. Então, eu preciso imantar esse tarô com a minha energia. Nesse sentido, eu preciso consagrá-lo, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada. A Fabiana Ladeira de Carvalho, ela pergunta: professora, se estou na rua ou no carro com o meu baralho, mas sem pedras e os outros elementos, o que é importante nesse momento? Se preciso utilizar para alguma dúvida, posso tirar normalmente? Obrigada, Fabiana, pela sua pergunta. Fabiana, eu acho que sim. Eu acho que você pode tirar. Efetivamente, você precisa escolher um local e que seja minimamente, né, preservado da sua energia. Então, por exemplo, se você estiver na rua, se você estiver no seu carro, por exemplo,
você pode tirar tarô para você e tirar ali naquelas, né, uma pergunta efetivamente que você tem. Quando eu carrego o meu tarô, eu sempre carrego junto com o tarô algumas pedras, mesmo que sejam pedras pequeninas, como essa daqui, eu sempre carrego junto com o tarô na minha bolsa com o tarô. Eu sempre deixo algumas pedras ali juntas e eu costumo sempre deixar um pano. Pode ser um pano pequeno, como se fosse um guardanapo, por exemplo. Tem pessoas até que, inclusive, envolvem o tarô num tamanho, num pano pequeno. Então, eu acabo fazendo isso. Obviamente que a gente não vai abrir o tarô, por exemplo, numa sala de reunião, uma sala com muitas pessoas, para que muitas pessoas peguem o tarô, principalmente depois que ele foi consagrado. E eu também recomendo, Fabiana, nesse sentido, que se você for fazer isso, que você manipule o tarô. Que você, mesmo se você for responder a pergunta de alguém naquele momento, que você manipule efetivamente. Porque você não vai ter um preparo energético que predisponha, né, para que você tire as cartas. Mas uma questão fundamental é a sua concentração nesse momento. Esteja concentrada, procure se conectar com as cartas, procure fazer a sua oração de devoção, a sua mentalização, e se equilibrar nesse momento, e aí sim você abriria as cartas aí, tá bom? Espero ter respondido, Fabiana. Obrigada pela pergunta. Vou pedir para o pessoal para compartilhar aí, né, a live no Facebook, nos grupos que vocês fazem parte, para que outras pessoas possam conhecer esse nosso encontro, esse nosso momento aí com as cartas. Temos perguntas? Cândida Rosa falou assim: boa noite, amada. Será que posso ler carta? Amo os ciganos e sou devoto de Santa Sara de Cali. Como é o nome dela? Cândida Rosa. Cândida, vem estudar com a gente, Cândida? Lógico que pode. Você, assim como eu, é devota de Santa Sara, eu sempre gostei desde muito pequena de Santa Sara Cali. Lógico que pode. Eu acho que se você tem essa proximidade com o povo cigano, se você efetivamente gosta de Santa Sara, mas independente disso, se você tem o desejo de conhecer mais sobre as cartas, vem estudar com a gente. Fica aí o meu convite para você, tá bom? Aproveita que as matrículas estão abertas, aproveita que o pessoal é super legal nesse momento da negociação. Vem estudar com a gente, dá tempo ainda, tá bom? Beijo grande. Vamos lá? Mais perguntas? Temos perguntas aí? A Sônia Lopes já falou sobre carta do dom e é o mesmo carta da vida, não foi? Perguntão, isso. Teve uma outra muito parecida também. Ah, muito bem. A Paula Santana perguntou: minha querida, como interpretar uma carta de corte quando eu efetuo uma tiragem? Como interpretar uma carta da corte? Então, Paula, obrigada pela pergunta. Eu ministro o módulo 2 do tarô aqui presencial ainda, a gente ainda não tem o módulo 2 no ambiente do EAD, mas aí nesse módulo a gente vai trabalhar efetivamente as cartas da corte. Na verdade, trabalhamos o tarô, mas agora aprofundando efetivamente as questões. Mas as cartas da corte a gente precisa entender quem são os personagens. Temos 4 cartas da corte. Será que isso tem alguma relação com os naipes? Qual seria o naipe correspondente, por exemplo, com o pajem? Qual seria o naipe correspondente ao rei, à rainha, ao cavaleiro? Qual seria a diferença entre cada um deles? Qual a diferença entre o cavaleiro de espadas, o cavaleiro de copas, o cavaleiro de ouros e o cavaleiro de paus? Quando eu coloco as 4 cartas, eu preciso identificar minimamente as suas características. Por isso que eu proponho que mais do que simplesmente, efetivamente, saber as diferenças, eu preciso sentir e viver cada um dos personagens. Então, uma proposta, uma reflexão que eu proponho. E eu recomendo para você, Paula, procure fazer isso. Procure colocar as cartas, efetivamente, e fazer essa reflexão. Qual é a posição desses personagens? O que ele está fazendo? Como é que ele segura o elemento que ele tem em mãos? Como é que se coloque nessa posição? Por exemplo, o pajem de copas, geralmente, que carrega a taça, por que ele faz dessa forma? Por que ele carrega a taça de uma maneira diferente do cavaleiro, da rainha e do rei? Essas são questões fundamentais e que nos ajudam a aprofundar o significado das cartas da corte. Então, nesse sentido, eu preciso entender isso também. E aí, por aí vai, tá bom?
Obrigada, te convido você a estudar, vir estudar com a gente, mas beijo grande, Paula. Obrigada pela pergunta aí. Mais duas para a gente encerrar esse lote. Vamos né? lá. A Cris Rosa pergunta: gostaria de saber se existem diferentes métodos para a leitura. E a Elane Santos pergunta: tem uma forma correta para misturar as cartas? Primeira, É da Cris Rosa. Cris querendo Rosa. saber diferentes Métodos de leitura. leitura. Na verdade, nós temos diferentes métodos de jogadas, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma... Tem pessoas que trabalham com todo o tarô, tem pessoas que não trabalham com todo o tarô, tem pessoas que tiram as cartas do 2 ao 10. Então, isso vai muito relativo nesse sentido. Temos também tipos de jogadas, e isso é muito significativo, né? Dependendo do tipo de jogada, você pode fazer uma escolha de separar os arcanos maiores dos menores ou não. Isso vai também de acordo com, né, o perfil efetivamente profissional, o perfil da forma como a pessoa vai desenvolver o tipo de jogada. Mas veja bem, não há como, por exemplo, mudar efetivamente o significado de uma carta. Nós sabemos que essa é uma questão que se apresenta, por exemplo, no baralho cigano, e que algumas cartas vão ter interpretações diferentes, principalmente no Brasil e na Europa, fruto principalmente do processo cultural. No Brasil a gente não tem, no caso do tarô especificamente nós não temos. Então uma carta como 2 de paus sempre vai ter esse mesmo significado, independente da região geográfica, né? O que nós sabemos é que uma carta como 2 de paus, às vezes, em alguns tarôs, podem ter uma leitura um tanto diferente, mas isso quando o criador do tarô insere outros elementos nele. Mas isso também não vai mudar efetivamente e integralmente o significado das cartas. O que pode acontecer é que ela pende mais para uma conotação negativa do que positiva, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, Cris. Obrigada. A outra pessoa que eu Querendo saber como é que embaralha, uma forma correta, né? É a Elane Santos. Elane, tem pessoas que embaralham o tarô dessa forma, né? Como se fosse um baralho mesmo, né? Tem pessoas que fazem uma outra forma de embaralhar, que é aquela forma como se fosse carteado. Eu confesso que eu nem sei fazer efetivamente isso. E aí vira o tarô e mexe assim. Eu particularmente não gosto. Eu particularmente gosto de embaralhar o tarô dessa forma, porque se eu estou cortando a energia da outra pessoa, se eu estou cruzando a energia, imantando, eu gosto de embaralhar desta maneira, tá? Porque nesse momento eu estou circulando a energia por todas as cartas do tarô. E eu também acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado e de zelo com esse oráculo, tá bom? É só uma questão particular aí, fica a seu critério. Eu não gosto de embaralhar muito das outras formas, porque remete muito à questão do baralho. E eu não acho que o tarô deve ter esse mesmo tratamento, tá bom? É isso. Obrigada pela pergunta. Próxima. Agora acho que Vamos para as perguntas? Então vamos lá. Antes disso, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Pedir para vocês compartilharem aí na página de vocês do Facebook e em alguns grupos que vocês fazem parte, né? Dizer que em maio a gente vai ter o curso de baralho cigano aqui no Núcleo Sapiens. Aguardem. Eu estou super ansiosa já para começar esse curso. Eu já trabalho com esse curso presencialmente. Eu ministro cursos presencialmente aqui em São Paulo. E dizer que eu estou super ansiosa para falar para vocês mais sobre o baralho Lenormand ou baralho cigano. Dizer que o módulo 2 do tarô para o Núcleo Sapiens a gente ainda não programou efetivamente, mas provavelmente para o segundo semestre a gente vai ter o módulo 2 aqui no Núcleo Sapiens. É para a gente aprofundar, principalmente para quem já conhece o tarô, aí vai mergulhar mais ainda, vai viajar mais ainda com a gente. Eu vou trazer bastante da questão das simbologias e de outras culturas para dentro do tarô, para dentro do nosso estudo, tá bom?
Vamos lá abrir para as perguntas? Eu penso que o pessoal deve ter questões aí. Aproveitar para vocês compartilharem, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho com o tarô, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Perguntas. Peraí que tem a... Aí que a gente tá localizando, porque aqui a coisa é tensa, né? Olha, a Maria Rosa Cari Sandrini, ela quer saber o seguinte, quer saber sobre a vida profissional dela para 2017. Maria Rosa. Core Maria Sandrini. Rosa. Core, vida profissional. Vida profissional da Maria Cristina. Maria Rosa. Maria, eu vejo, na verdade, que a sua vida profissional, pelo 3 de copas, tende a ser muito próspera. Né? Você vai conseguir efetivamente ter um bom encontro com as pessoas, você vai ter pessoas próximas, as pessoas sempre ao seu redor, tende a ter muito equilíbrio, né? Você está muito voltada para essa questão da justiça, da igualdade, você quer efetivamente que reconheçam o seu trabalho. Eu acho que vai ter reconhecimento sim, né? Eu acho que você vai conseguir efetivamente mostrar para as pessoas o seu valor. Eu acho que você deve receber por isso, efetivamente. Eu acho que tem novos contratos aí para você, tem coisa nova aí para você no seu trabalho. Boa sorte. Eu acho que vai ser um ano muito positivo. Eu recomendo que você, se possível, que você faça algum estudo, alguma questão, né, algo que possa te auxiliar nesse processo de algum aprofundamento, algum curso específico de especialização que você possa crescer e aprofundar aí, tá bom? Boa sorte. A Janaína Macionilo pergunta, boa noite, obrigada pela atenção de sempre. Boa noite. Vai demorar para estabilizar minha vida sentimental? Janaína, vamos ver se vida sentimental da Janaína. Tá difícil, né, Janaína? Eu tô vendo que já tem um tempo que você tá querendo que as coisas aconteçam. Eu acho que você já tá um pouco assim descrente. Ai, será que ele vai vir? Será que ele não vem? Né? Será que eu vou conseguir efetivamente encontrar alguém? Eu vejo que tá muito turbulenta a tua vida, né? As coisas estão acontecendo, mas eu acho que o seu amor, o As de Copas, ou seja, o amor sublime, tá a caminho, tá bom? Eu acho que vai acontecer sim. E eu acho, sinceramente, mais cedo do que você imagina, esse amor vai bater na sua porta. Boa sorte. Depois você me conta, tá bom? Vamos lá? A Lua Cris pergunta, vou encontrar meu grande amor ainda? O nome dela é Cristina Amaral. Cristina Amaral, grande amor. A Cristina Amaral vai encontrar o seu grande amor. Cristina Amaral. Cristina, você também tá desiludida. Essa mulherada hoje tá tudo desiludida aqui. Assim não dá. Hein, Cristina? Cristina, acho que você tá, né, desiludida. Talvez você esteja com medo de se magoar. Eu acho que você tem que ir pra cima. Acho que você tem que arriscar. Sabe por quê? Porque aquilo que já tinha que acontecer, aquilo de pior que tinha que acontecer, eu acho que já aconteceu. Então, nesse sentido, acho que você precisa efetivamente acreditar mais, tomar iniciativas na sua vida e no seu caminho. Eu acho que você tem que se divertir mais, eu acho que você tem que encontrar mais as pessoas. E eu acho que sim, tem um príncipe aí encantado para você. Eu acho que tem uma pessoa no seu caminho e eu acho que essa pessoa efetivamente você ainda não conhece. Para mim, essa pessoa é alguém que vai entrar na sua vida e que vai trazer essa energia efetivamente que você está precisando. Tá bom? Procure sorrir mais, procure se alegrar mais. Boa sorte, Cristina. Boa sorte. Vai com tudo. Vai dar super certo. A Andréia Barbosa pergunta se ela tem chance de engravidar. Ela está querendo saber sobre gravidez. Andréia Barbosa. Andréia Barbosa. Vai conseguir engravidar? Andréia Barbosa. Que legal, Andréia. Puxa vida, eu não teria dúvidas. A carta da sacerdotisa vai falar muito sobre isso, né? Essa questão da gestação, ou seja, uma coisa que a qual você quer muito. Eu acho que você tem
efetivamente o dom disso. A carta do louco diz que vai trazer muita alegria para você, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Eu acho que tem aí o cumprimento de uma missão efetivamente com essa criança que está no seu caminho. E o pajem diz que tem muito amor, vai trazer muito amor, muita alegria. Eu acho que vai ser uma gestação não só muito esperada, mas vai ser uma gestação muito boa, muito positiva, muito saudável. Boa sorte mesmo. Depois você me conta, tá bom? A Carla Marins, ela pergunta: boa noite, gostaria de Boa saber noite. quando vai sair a minha cirurgia pelo SUS. Está esperando há muito tempo. Carla Marins, a cirurgia pelo SUS vai demorar? Carla Marins. Carla, a carta da morte diz que está realmente bastante complicado, né? Nesse sentido, eu recomendo que você veja efetivamente melhor a papelada. Procure verificar o que tem. Eu acho que você fez os procedimentos que tinham que ser feitos, eu acho que você fez realmente o que precisava, mas alguma coisa me diz, e eu digo por essa 3 de ouros e 3 de espadas, que tem alguma coisa bloqueando aí. É como se tivesse alguma documentação, alguma papelada que não foi vista ou que não está correta no preenchimento. O 3 aqui de espadas diz que tem coisa aí. Vai atrás, deve ter algum documento, algum exame, alguma coisa que não está efetivamente tá bloqueando o seu processo, tá? Eu acho que uma vez que você conseguir ver isso, eu acho que vai dar certo. Mas isso está atravancando o caminho. Procura verificar, procura ver, de repente, se não tem alguém que está querendo algum suborno efetivamente por conta disso, tá? Tem alguma coisa aí escusa, alguma coisa oculta efetivamente. Dá uma olhada aí, mas eu acho que vai dar certo depois. Boa sorte. Depois você me conta, tá bom? Vamos lá, próxima. O Natan Marques, ele fala assim, chama Natan Marques Alcaraz. As cartas poderiam falar se eu vou ter algum problema em mudar de terreiro? Pergunto que será difícil a minha saída e se ele terá problemas com a casa nova. Natan Marques Alcaraz. Vamos ver sobre a mudança de terreiro do Natan Marques. Mudança de terreiro. Eita, Natan. Natan, eu percebo que os dirigentes que sejam efetivamente da casa, eu acho que eles podem lhe causar algum problema. Você está entendendo bem o que eu estou falando, né? Eu digo problema, digo demanda. Eu acho que tem algum problema aí sim. Tome cuidado nessa sua saída, tá bom? Procure sair não conflitando. Procure sair de uma maneira muito tranquila e muito serena. Eles me parecem ser pessoas um tanto sensíveis demais e podem ficar com um pouco de mágoa, um certo rancor aí dessa sua saída. Procure realmente, efetivamente, deixar claro por que você está saindo, por que você está se ausentando. Eu acho que você pode ter algumas dificuldades no processo de adaptação e eu recomendaria, Natan, vai bem com calma na sua saída, tá bom? Se você tiver que sair, converse primeiro com os dirigentes, explique efetivamente o porquê, mas procure fazer a coisa de uma maneira tranquila, de uma maneira até certa forma lenta no processo. Eu não acho, eu reforço para você, não é o melhor momento para você sair da casa agora, tá bom? Espera mais um pouco, vai ter alguma situação que vai dar o momento certo para você sair. Mas vá se preparando para isso, tá bom? Boa sorte, Natan. Acho que você vai precisar. Depois você me conta. A Fernanda Cristina pergunta, fala boa noite, né? Gostaria boa de noite, saber Fernanda. se vou conseguir abrir minha loja esse ano e se vai dar certo. Olha, que legal, Fernanda. Fernanda vai conseguir abrir a loja esse ano. Loja da Fernanda. Fernanda, você está há um tempo já programando, planejando essa loja, né? Uma coisa que você quer muito. É um investimento significativo, financeiramente falando. Eu acho que você vai ter um retorno rápido. E é o que tudo indica, além desse retorno ser rápido, eu acho que ele vai ser um retorno
vai ter muito sucesso no primeiro momento. Mas eu acho que depois, tudo aquilo que é novo, estoura, logo explode de sucesso, depois com o tempo deve ter uma ligeira queda, eu diria que é um momento de estabilidade nos seus negócios. Mas isso não é um problema, muito pelo contrário, você vai conseguir efetivamente trabalhar a sua clientela. E aí eu acho que é o momento que você deve se dedicar para aquelas pessoas que efetivamente estão interessadas no seu negócio, naquilo que você está propondo, tá? Eu acho que vai dar super certo, sim. Boa sorte, eu acho que você vai empreender no momento certo da sua vida. Depois você me conta. Luan Lima, olá. Gostaria de agradecer e parabenizar pela leitura que você fez para mim na última vez. Foi muito boa e me ajudou muito. Eu gostaria de perguntar dessa vez sobre minha vida profissional. Estou procurando emprego e gostaria de saber se vou arrumá-lo logo. E que área será? Eu gostaria que fosse na área de saúde. Parabéns para vocês do Núcleo Sapiência por toda a atenção. Estou mandando de novo, pois queria dar ênfase à questão da área. Ou seja, ele quer realmente saber Da área de saúde. área de saúde. Luan, muito obrigada. Gratidão a você, né, por esse retorno. Em nome de todo o pessoal do Núcleo Sapiens, agradeço a você. Pedir, né, para que você esteja sempre com a gente aí. Vamos saber da sua vida profissional, não é não? Obrigada, viu, Luan, sobre a vida profissional dele no campo da saúde. Ele vai conseguir um trabalho no campo da saúde? Eu acho que até você estava trabalhando antes, né, Luan? Mas eu acho que não era efetivamente alguma coisa que você gostaria. Eu acho que até você teve possibilidades de contrato. E me parece que essas possibilidades de contrato tinham um certo recurso, te davam efetivamente um certo retorno financeiro. Mas você quer no campo da saúde. Eu acho que você vai ter sucesso no campo da saúde, Luan. Mas eu acho que você não vai ter ganhos da forma como você de repente aspira. Eu acho até, Luan, que você pode se desiludir, tá bom? Se desiludir porque você imagina que a coisa seja de um jeito e a coisa não vai ser dessa forma. E aí a carta do diabo diz que vão ter alguns conflitos ali. Então, Luan, pense, né, pondere um pouco. Talvez você esteja com grandes aspirações, né? E não efetivamente não é aquilo que você imagina, tá bom, Luan? Boa sorte, mas não desiste não, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Obrigada pelo retorno. Aproveitando, pedir para o pessoal que está assistindo a gente aí, para efetivamente compartilhar essa nossa live na linha do tempo de vocês, nos grupos que vocês fazem parte, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho com o tarô e principalmente saber que o nosso trabalho com o tarô é um trabalho sério. É aquilo que o Luan falou pra gente agora, né? E outras pessoas que estão acompanhando a gente podem dizer também, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. A Jurema Rala da Silva, ela diz assim, boa noite, eu gostaria Boa de noite. saber sobre o filho Fábio Francisco. A vida dele está totalmente de ponta cabeça. Oh, meu Deus. Só que ela não deu um direcionamento. Vamos saber como é que está a vida do Fábio Francisco. Vai melhorar a vida do Fábio Francisco? O Fábio é um homem durão, né? Ele é uma pessoa difícil às vezes, até um tanto teimosa. Ele é uma pessoa que quer as coisas do jeito que ele quer. E por isso que às vezes as coisas não acontecem, entendeu? Porque ele não aceita se as coisas acontecerem de uma outra forma. Ele quer daquele jeito e não muda. Eu acho que ele já se decepcionou muito e eu acho até que ele talvez tenha desistido de insistir. Mas eu acho que ele precisa entender que tudo tem um tempo para acontecer e precisa entender que o pior já passou. Peça para ele, para agora, mais do que nunca, ir para cima e fazer as coisas que ele quer. Talvez ele esteja muito voltado no mesmo círculo, sabe? Fazendo as coisas com as mesmas pessoas, procurando no mesmo ambiente, sabe? Que sejam oportunidades de trabalho. Acho que está na hora de ele promover as mudanças na vida dele, uma coisa por vez. O Cavaleiro de Paus fala isso. Boa sorte para o seu filho. Eu acho que ele tem total capacidade e muito conhecimento e muita força. O que eu acho que ele precisa é ser um pouquinho mais determinado. Faça uma oração por ele.
Mande boas energias para ele. A gente vai estar aqui torcendo por ele e por você também, tá bom? Obrigada, boa sorte. Depois você conta pra gente se deu tudo certo para ele. Vamos lá? Próxima. Vou pedir então para vocês aí para compartilhar a live no grupo de vocês, na página de vocês, na linha do tempo, para que a gente possa, né, alcançar pessoas que estejam efetivamente interessadas no trabalho sério com o tarô. E entender que o tarô é uma grande ferramenta para o autoconhecimento, um grande conselheiro aí. Eu costumo dizer que o tarô é como se fosse a extensão das nossas mãos. Então, se ele é a extensão das nossas mãos, ele é absolutamente alguma coisa que faz parte de mim. Tá certo? Vamos lá. Próxima. O Antônio Bispo é outro que está querendo abrir uma loja. Ele pergunta se a loja dele vai dar certo. Bispo, beijo grande no seu coração. Te acompanho sempre, viu? Vamos ver se vai dar certo a sua loja, a loja do Antônio Bispo. A loja do Antônio Bispo. Vamos ver. Eu acho que já é uma coisa que você está maturando há um certo tempo, né? Para abrir efetivamente essa loja. Eu vejo que já teve alguns conflitos efetivamente. Eu acho que você até teve algumas decepções, algumas perdas nesse processo. Efetivamente da questão da loja. Eu acho que está difícil, você está tendo que lutar, matar um leão por dia para conseguir essa loja. O Cavaleiro de Paus diz que vai ter novidades aí, viu? Eu acho que você vai conseguir abrir o seu negócio, eu acho que vai prosperar muito. A carta da força reforça isso, dizendo que precisa, sabe, com garra, com força, sabe? Eu acho que você vai conseguir, eu acho que vai arrebentar, vai ser super sucesso. Boa sorte, eu confio. E me convida para a abertura, tá bom? Fico super feliz que você está aqui. Obrigada pela confiança. Beijo grande, boa sorte. Depois você me conta. Até lá. Vamos lá? Próxima pergunta. Peraí. O Celso Bichinho pergunta: gostaria de saber sobre a vida profissional. Vida profissional do Celso Bichinho. Como está a vida profissional do Celso? Celso, vida profissional, Celso. Celso, na verdade, eu acho que você você aspira a algumas questões na sua vida profissional, você tem algumas vontades, alguns desejos efetivamente de realizar certas coisas, mas você não necessariamente luta e por isso. Eu acho que até falta você acreditar mais em você. Você tem muitas pessoas ao seu redor que lutam, que vibram por você, que torcem por você, mas você efetivamente às vezes acaba fazendo os mesmos trabalhos, na mesma rotina, você muitas vezes não promove as mudanças. Então o Pajem de Espadas está dizendo que você precisa arriscar mais. Eu acho que não só arriscar, mas eu acho que você está preciso mais ímpeto, sabe? Ser mais arrojado nas suas decisões, na sua vida profissional. Eu acho que você deve estar muito tempo na mesma atividade e está um pouco cansado diante disso. Arrisca, não tem nada a perder. O não você já tem, vai atrás do sim. Boa sorte, depois você me conta, tá bom? Próxima. A Cristina Silva pergunta: quero saber sobre minha saúde. Tenho problemas de tireoide. Ela está falando da Suíça. Cristina, beijo grande para você aí na Suíça e para todo mundo que está assistindo a gente aí da Europa. Ela quer saber sobre o problema dela de tireoide. Vamos ver, Cristina, sobre o problema dela de tireoide. Como é que ficará, Cristina? Cristina, eu vejo na verdade que às vezes você é muito rigorosa na forma como você leva as coisas e às vezes faz com que você seja até um tanto amarga em alguns momentos, né? Eu acho que você já teve momentos na sua vida em que você foi mais próspera e eu acho que hoje as coisas não estão tão
da forma como você gostaria, são muitos os obstáculos. E às vezes você fica pensando, será que isso não vai melhorar? Vai melhorar e vai ficar muito bem. Mas eu acho que você precisa trazer mais alegria para a sua vida. Eu acho que você precisa efetivamente proporcionar momentos em que você vai descobrir essa alegria. E eu acho que tem algumas coisas que você tem presa na sua garganta que você precisa falar, você precisa soltar, você precisa cantar, você precisa comunicar. Então, em vez de você engolir o sapo, põe para fora, tá bom? Boa sorte, vai estar tudo certo. Obrigada pela pergunta, um beijo grande para todo mundo que está aí na Europa assistindo a gente. Eu sei que tá tarde aí, mas obrigada pelo pessoal que está assistindo aí de fora. Beijo grande. Sol Viegas pergunta: queria saber se devo investir no tarô como meio de ganhar dinheiro. Nunca cobrei por leitura, mas penso em me dedicar mais tempo a isso. Sol Viegas. Sol Viegas deve investir na cobrança do tarô. Tarô como profissão, efetivamente, né? Olha, Sol, eu acho que você vai ter um retorno financeiro no começo, bastante significativo. A carta do carro diz que você vai conseguir prosperar bastante nessa questão. Eu acho que você vai ter sucesso, vai ter êxito. O 6 também mostra que há um processo longo, um processo moroso. As coisas vão acontecer de maneira fluida e sim. E eu acho que você vai ter um bom retorno, sim. Eu acho que está na hora. Se você se sente preparada para isso, já tem experiência, vai para cima. Boa sorte, depois você me conta, tá bom? Próxima. Mais objetivo. Então, eu queria, na verdade, pedir para o pessoal fazer perguntas mais objetivas, né? Eu sempre oriento o pessoal para perguntar, porque só escrever a palavra trabalho, saúde, amor é muito amplo. Então, o ideal é que vocês façam perguntas mais diretas, mais fechadas, a gente chamaria, tá bom? Ajuda muito a gente aqui na hora de responder e ajuda também o tarô a ser mais objetivo nas respostas. Isso é super importante, tá bom? E pedir para você também compartilhar a nossa live aí, que a gente faz aqui todas as quartas na sua página, na sua linha do tempo. Vamos lá. A Lucila Ribeiro está completamente perdida e gostaria de saber como será o rumo da vida financeira. Lucila Ribeiro. Vida financeira da Lucila Ribeiro. Vida financeira da Lucila. Vamos lá, vida financeira. Lucila, eu acho que na verdade você teve momentos da sua vida que você talvez tenha tido efetivamente mais proventos, você teve efetivamente uma condição financeira melhor. Eu acho que faltou controle nesse sentido, e aí no momento que você foi ver que não haviam, né, condições, você perdeu efetivamente o controle nesse sentido sobre a sua vida financeira. Eu acho que você se fechou e você fala, e agora, o que eu faço? Eu penso até que você deve ter pedido auxílio para algumas pessoas, mas essas pessoas efetivamente não te responderam da forma como você imagina. Eu acho que agora é o momento de você efetivamente fazer um balanço na sua vida e ver onde foi que você errou, quais foram os gastos que você... Sabe fazer um balanço sobre a sua vida financeira? Pensando em quais são os excessos que você cometeu e que você não mais tem condições de acompanhar. A carta do Rei de Espadas diz que você precisa ser mais estratégica e aprender efetivamente, conscientemente, que você pode gastar o seu dinheiro. Talvez, pelas suas cartas, você tenha realmente perdido a mão nos seus gastos, pelo menos é o que tudo indica. Então, eu recomendo que você procure usar dos seus recursos de uma maneira mais consciente. Sei que dispõe de poucos, mas procure empregá-los em algo que você precisa efetivamente, basicamente, para poder viver aí, tá bom? Boa sorte, eu acho que vai dar tudo certo, mas você vai precisar ser mais rigorosa, mais linha dura aí, tá bom?
Obrigada. Beijo grande. A Cristina Guedes está falando de Luxemburgo. Beijo. Beijo, Cristina. Ela quer saber sobre saúde porque ela teve um acidente de trabalho. Cristina, como está a saúde da Cristina Guedes, é isso? Cristina Guedes, acidente de trabalho. Realmente, o seu acidente aparece, né? Cristina, eu acho que, na verdade, esse acidente, talvez, esse acidente de trabalho, efetivamente, a gente percebe que ele deixou certas sequelas para você. Eu acho que ele está te impedindo, te limitando de dar sequência no seu trabalho, né? Talvez seja, não sei efetivamente como é que isso acontece na sua cidade aí, né? Você está falando de Luxemburgo, não é isso? Não sei como isso acontece, mas eu penso que você esteja caminhando para uma aposentadoria, se for assim dizer. Não sei se esse trabalho, esse acidente, me parece ser alguma coisa que ou você está caminhando para uma aposentadoria ou você está caminhando para alguma outra atividade profissional. Mas ao que tudo indica pelas cartas, a sua missão nessa empresa ou nessa atividade a qual você tinha, ela já se encerrou. Está na hora de você abandonar esse caminho e seguir um novo caminho. E eu quero tirar outras cartas para te ajudar aí nesse sentido. Para Cristina. Eu acho que você vai precisar negociar um pouco, Cristina, essa questão sua do trabalho, né? Negociar no que realmente você tem a fazer aí no caminho, né? Talvez algum acordo financeiro, alguma questão assim, mas eu acho que você vai conseguir ter um retorno muito positivo nessa sua nova jornada, nesse seu novo trabalho, tá bom? Boa sorte. Considera isso como uma interrupção superior para uma mudança na sua vida. Eu acho que vai dar super certo, eu estou bastante confiante e procura se cuidar, tá bom? Vai dar certo sim. Boa sorte, depois você me conta. O Malcolm Robert pergunta: gostaria de saber se vai haver algo novo em questões profissionais, alguma mudança na minha vida? Estou estagnado há muito tempo no trabalho. Malcolm Robert. Vamos ver se tem uma mudança de trabalho para o Malcolm Robert. Pedir para o pessoal aí para compartilhar essa live no Face de vocês, né? Vamos lá. Malcolm, eu acho que tem. Na verdade, eu acho que você estagnou numa posição que talvez esteja até um pouco dentro da empresa, o que tudo parece. Você como se chegasse num certo nível de profissão, um certo cargo em qual você não consegue ascender mais, pelo menos é o que me parece, né? A carta da Lua mostra que as coisas estão um pouco confusas e tudo mais, e você de uma certa forma se acomodou também. Eu gostaria de propor que você efetivamente mudasse, promovesse essa mudança. Será, Malcolm, que não está na hora de você partir para alguma coisa sua? Será que não está na hora de você mudar, considerar essa possibilidade de mudar de carreira, mas trabalhar em alguma coisa que você realmente acredita? Essa é uma questão que me faz pensar pela carta da Rainha de Ouros e pela carta do 9 de Ouros. Não está na hora de você dar essa mudada na sua vida e partir para alguma coisa que você gosta realmente de fazer e que seja direcionador para a sua vida? Boa sorte, que os ventos de Manhã Santa te acompanhem e te abençoem, tá bom? Beijo grande, depois você me conta. Vamos lá. A Paula Chancharulo, né? Fala boa noite. Boa noite, uma quarta Paula. de conhecimentos e luz. Obrigada, Paula. Ela gostaria de saber sobre a vida profissional do irmão Rodolfo Moraes, que parece estar com problema no trabalho. Rodolfo Moraes. Como é que está a vida profissional do Rodolfo Moraes? Eu acho que ele tinha um ambiente de trabalho bastante agradável, né? Ele tinha isso no trabalho, me parece que houve alguma discórdia, muito provavelmente em função de alguma pessoa que entrou no trabalho, alguma pessoa nova. Eu acho que vão surgir novas oportunidades para ele. Há pessoas que gostam dele lá no ambiente de trabalho,
tá? Deixa eu tirar mais 3 cartas para ele aqui. E eu acho também que uma outra coisa, será que ele não se acomodou nessa posição que tá, nesse caminho que ele tá? Talvez precise pensar um pouco nessa questão, tá? Eu acho que realmente ele precisa se esforçar mais e dar sequência para a vida dele, né? Talvez esteja na hora de ele mudar, de ele promover essas mudanças e procurar uma coisa nova. Ao que tudo indica, vai aparecer. Boa sorte. Depois você me conta, tá bom? A Paty Lebrão, ela perguntou. Paty Lebrão. Ela Vamos lá. perguntou já anteriormente. Assim, pedirei remoção esse ano. Será que consigo? Eu não sei se essa remoção é até alguma... Vamos ver. A Paty Lebrão quer saber se ela vai conseguir a remoção. A remoção da Paty Lebrão. Eu vejo que está tramitando, tá tendo negociações aí, Paty, né? Ou seja, tem pessoas aí, é como se uma pessoa quer, outra pessoa não quer, tem pessoas aí, tem negociações aí a cumprir. A carta da Roda da Fortuna diz que tem mudanças e as coisas vão acontecer muito rapidamente, mas eu acho que vai ter novamente negociação, tá? Talvez você precise negociar e talvez você não goste muito da negociação que vai ser feita. Eu acho que tá bem complicado aí, porque a coisa não vai ser muito serena nesse processo, tá bom? Boa sorte, Paty, depois você me conta. Nós vamos daqui a pouco encerrar, gente, porque 1h30 o Facebook encerra a live. Então, a gente tem pouco tempo para você compartilhar a nossa live e para você fazer as suas perguntas. Vamos lá? Próxima. A Dani Bolos pergunta: minhas finanças vão melhorar? Dani Bolos, as finanças vão melhorar, da Dani Bolos. Dani, eu acho que você já está há algum tempo investindo no negócio, você é uma pessoa bastante espirituosa, né? Se empenha bastante, e eu acho que você vai ter sucesso sim, Dani. Boa sorte, vai arrebentar. Eu tenho certeza que você se dedica muito e é muito criativa nos seus negócios. Crie novas receitas, eu acho que vai dar super certo, depois você me conta. Próxima. Tânia Cardoso, gostaria de saber como minha vida profissional vai se desenrolar. Está parada, está esperando um estágio profissional que não sai. Dani? Tânia Cardoso. O estágio dela vai sair. A vida profissional dela deve estar parada. O estágio dela vai sair. Eu vejo que, na verdade, você tem esperança que as coisas aconteçam. Eu acho, Tânia, que as coisas estão um pouco complicadas. É como se você tivesse acomodada de uma certa maneira aí, entendeu? Eu acho que você precisaria procurar melhor, sabe? Se esforçar um pouco. Eu vejo você um pouco acomodada, esperando que as coisas aconteçam. E tá difícil, viu, Tânia? Tá difícil das coisas acontecerem rapidamente. É como se você não tivesse procurado, entendeu? Você está esperando que o estágio venha até você. Acho que você precisa se empenhar mais força, mais determinação. Certamente há alguns lugares que você não pesquisou ainda. Corre lá que ainda dá tempo. Boa sorte. A Cândida Rosa pergunta: tenho 43 anos, ainda tenho chances de ter filhos? Cândida Rosa, tem chances de ter filhos? Cândida Rosa. Cândida, eu acho que sim, com certeza. A satisfação do 9 de copas, a gente tem 2 cartas que indicam gravidez, efetivamente. Talvez você precise fazer alguma inseminação artificial, talvez tenha algum processo externo. Não sei se você conseguiria engravidar pelas vias naturais, vamos assim dizer. Mas eu acho que tem sim. Tem auxílio de algum profissional, tem alguém que vai te auxiliar nesse processo. Mas a gravidez, com certeza, eu não duvidaria. Boa sorte, depois você me conta, tá bom? E eu queria agradecer a todos vocês por esse momento, por esse encontro. A gente daqui a pouco, se a gente não encerrar, o Facebook corta a gente aqui. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui nessa quarta-feira. Dizer que a próxima quarta-feira a gente vai estar aqui de novo
na página do Núcleo Sapienza, respondendo as perguntas de vocês. Dizer que as nossas turmas estão abertas, o nosso curso de tarô. E convidar vocês para na próxima quarta-feira estar aqui de novo. Mandem sugestões de temas que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse aqui. Mandem sugestões e compartilhe a nossa página e as nossas postagens. Beijo grande a todos vocês. Gratidão. Até lá.